98107-4204 é o nosso zap. As plataformas também estão à sua disposição, o YouTube e o Facebook, para você participar. Porque agora já está conosco aqui no estúdio o deputado João Batista para bater um papo conosco nesta manhã de quinta-feira, véspera de feriado. Você quer mandar a sua pergunta para o João Batista? Ele já está aqui nas nossas plataformas, no nosso Zap, fique à vontade, tá? João Batista, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Capital, João. Bom dia Anderson, bom dia Antero, todos que nos ouvem aí pela Rádio Capital. E primeiro parabenizar aí pelo debate político que vocês vêm traçando aqui na Rádio Capital. Opa, sempre nossa que tem um equipe tempinho, agradece. Ouço para aprender um pouco mais com essas feras. Muito bem. Ô, João Batista, qual teria, vamos dizer assim, eu sempre costumo abrir com uma pergunta assim, qual teria sido o grande motivo da vinda do João Batista hoje à Rádio Capital? Então, na verdade, nós temos diversas pautas aí, que nós temos atuado, né? Não só com relação à segurança pública do estado de Mato Grosso, que vamos dizer assim, é a principal pauta que eu já venho carregando desde a época do sindicato, né? Mas tudo aquilo que a gente vem aprendendo ali na Assembleia Legislativa, digo isso porque a minha carreira política ela é algo muito recente. Eu tenho uma história aqui na luta sindical, né? Até mesmo na questão da defesa da cultura nordestina, mas a parte de política, apesar de que como servidor público, enquanto gestor, que já fui também no sistema penitenciário, a gente busca conhecer o funcionamento do orçamento do Estado, todas as áreas da administração pública, mas a questão política para mim é algo muito recente, por isso que eu digo que aprendo muito, principalmente com... Eu acho que você, Anderson, conhece um pouco da sua história no jornalismo aqui no estado de Mato Grosso. Acho que você vem aprendendo bastante aí com o Antero também, né? Não, é o contrário. Os mais novos aprendem com os mais velhos. Não é o contrário. Tá bom, o Antero na minha época era enciclopédia, onde a gente buscava conhecimento, né? Hoje você acha no Google, né? O Antero é uma enciclopédia de conhecimento, né? É fantástico trabalhar ao lado dele aqui e a gente poder juntos fazer o Jornal da Capital. Mas me disseram que você também tem defendido, além disso que você falou, a história do GNV, né? Só que essa história do GNV não tem posto para abastecer, são poucos os postos. Um motorista de aplicativo me disse assim, Anderson, sabe o que é que vai acontecer? Os caras vão subir o preço do GNV e subiu em 30 centavos. Ou seja, não tem posto para abastecer, os caras dormem na fila, comem na fila para abastecer o carro e daqui uns dias não vai dar mais para... O que é que tem de concreto que a gente pode dizer hoje para quem está nos ouvindo? Olha, isso vai mudar ou isso não vai mudar? O que é que tem de concreto hoje em discussão? Então, na verdade, essa questão do GNV, ele veio de forma recente também para a nossa discussão. Primeiro, fazer justiça não é o deputado João Batista o único que discute essa pauta ali na Assembleia Legislativa. Tanto é que essa semana mesmo nós tivemos uma audiência pública exatamente para tratar de algumas medidas que podem ser tomadas via parlamento. Nós fizemos 2 indicações ao governo do estado. Mas como bem Antero sabe, não basta você fazer uma indicação, mandar um ofício para o governo do estado falando, olha, fomente a ampliação de postos que atende lá com o GNV. Ou nós precisamos abrir uma linha de crédito de repente específica, até mesmo através da Desenvolve MT, para fomentar principalmente os motoristas de aplicativo, para que eles façam essa conversão. Não basta isso. Você tem que pegar esse ofíciozinho, botar debaixo do braço, sentar com o secretário, conversar com o governador, até porque nós tivemos agora, está na peça orçamentária, na LOA, para que a partir de janeiro do ano que vem já entre em exercício uma pequena, ainda que pequena, mas uma redução ali do ICMS. Então, tem como a gente colocar também nessa pauta de redução algumas ações voltadas para o GNV aqui no estado de Mato Grosso. Dos 4 postos aí, tem um que está ampliando a quantidade de bombas que eles utilizam, que é aqui se não me engano, aqui do 3 América, né? Então, tem alguns empresários que ele diz o seguinte, que pelo valor ainda do GNV, ele não é tão compensatório financeiramente, como é a gasolina, como é o diesel, como está sendo o álcool. E nós já temos, inclusive, aí propostas de grupos tem que querendo subir para compensar? A intenção deles, na verdade, é essa, né? Só que é uma energia barata, veicular mais barata, principalmente para esse pessoal que trabalha com aplicativo, né? Subiu aí a gasolina, o pessoal praticamente desmotivou o pessoal a trabalhar com os aplicativos, com Uber, 99, esses aí. O que eles viram? A oportunidade de migrar para um modelo de combustível mais barato para continuar trabalhando. Aí vem esse modelo de combustível e começa a subir também. Então, é nesse momento que eu vejo
que aí o Estado deve entrar, assim como entrou lá há mais de 30 anos atrás, para fomentar a produção agrícola aqui no estado de Mato Grosso, como o Estado entrou, né? Eu acho que é o momento do Estado entrar também para dizer assim, vamos incentivar a utilização do GNV aqui no estado? De que forma? O empresário é obrigado a instalar o GNV nos postos deles? Não, ele não é obrigado. Mas o governo pode dar algum incentivo? Pode fomentar? Pode. Assim como já faz em várias outras, ou em vários outros segmentos. Né? E por isso que a gente vem discutindo junto com outros colegas lá na Assembleia. Tá, muito bem, só falar uma coisinha antes da pergunta do Antero. Não vou nem fazer pergunta. Não, mas sobre o gás natural que eu quero perguntar. Não, mas nem é sobre isso. É que já virou um hábito com as pessoas que vêm bater papo comigo e o Antero aqui. O café, daqui a pouco nós vamos ter que botar um pãozinho de queijo, né? Uma coisa assim. O pessoal ventrecha de pacu. Bom. Pacu frito. Desculpe te interromper, Antero, desculpa. Serão pioneiros. É o seguinte, o governador Mauro Mendes chegou a anunciar que numa ida para Bolívia, ele fez um acordo com o governo boliviano e que iria oferecer o gás de cozinha mais barato para a população. Você, como deputado, é testemunha disso. Sim, nós acompanhamos essa viagem. Como é que anda esse projeto aí? Que subiu no telhado? Não. Porque houve uma chiadeira, inclusive, de um grupo econômico, que é o mesmo grupo econômico da Copagás, que chegou a pressionar o governo do estado via TV Centro-América, que é dos mesmos proprietários da Copagás, né? E aí, subiu no telhado? Porque desagrada A ou B, empresário importante, e porque 140 o botijão de gás aqui em Mato Grosso? É o mais caro do país, né? Mais caro do país. Aliás, eu posso confirmar, eu estive em Pernambuco recentemente, eu comprei gás para minha mãe lá, eu comprei a R$105, lá em Pernambuco. Mas, realmente, na verdade, você lançou aqui uma pergunta que vai ficar um pouco no ar e eu vou correr atrás dessa resposta. Eu sei que quando da viagem do governador lá para Bolívia, para toda essa discussão, acompanhei isso que o Antero falou aqui, houve a chiadeira mesmo. Nós sabemos que existem determinados grupos empresariais que eles ganham dinheiro explorando uma determinada atividade, e quando vem qualquer ação para facilitar para a população, eles sabem que vão levar prejuízo. Exemplo disso é uma matéria que eu vi agora de manhã, onde falava que existe aí agora não sei se um decreto, ainda vou pesquisar, do governo federal, que ele proíbe o recolhimento do veículo quando parado na blitz ali, não necessariamente tem que colocar no guincho e levar embora. Sim, então dá um prazo para... Foi aprovado, eu vou até levantar a legislação certinha para eu poder me inteirar. Mas aí você sabe, existe um segmento de guinchos aqui no estado de Mato Grosso, principalmente aqui na Baixada Cuiabana, que estão ganhando dinheiro com isso. Então, por exemplo, vai haver uma chiadeira desse segmento, que eles vão ter que migrar para uma outra atividade. E aqui aconteceu a mesma coisa. Agora sim, Antero tem razão, eu, enquanto deputado, junto com os demais ali na casa, nós temos a obrigação de buscar essas informações, porque é uma das alternativas para você baratear esse gás de cozinha. E o gás de cozinha, muitas vezes você pode até, a conta do telefone, você não conseguir trabalhar para reduzir ela, mas o gás de cozinha não tem como. Talvez seja uma das coisas mais necessárias para a população de baixa renda. Nós moramos numa capital aqui, a periferia não tem lugar para o pessoal sair catando lenha. Não tem. Então, assim, existe Vale Gás, existe isso e aquilo e tal, mas o Estado, aí que eu falo, Antero, que o Estado tem a obrigação, sim, e eu vou cobrar isso do governo saindo daqui, querer saber quais informações a respeito desse acordo que estava sendo feito com a Bolívia. Porque é a única alternativa, o Estado entrar, não só com esse Vale Gás que já tem no governo federal, mas o Estado entrar com subsídio para reduzir o botijão aqui no estado de Mato Grosso. Não tenho essa resposta que a Antero está cobrando, mas faço questão, falo para você que eu vou cobrar do governo. O governo assegurou que venderia aqui o gás muito mais barato. Sim. Entendeu? Sim. Foi essa... Inclusive nós tivemos recentemente uma preocupação. Houve um desabamento em um dos poços lá na Bolívia, aí esse fato eu acompanhei, né, e tivemos em contato com o governo do estado para saber, mas e aí, o que está sendo feito lá para impedir o desabastecimento aqui? Não, a empresa que estava explorando, ela já tomou providência, inclusive tem um plano de emergência para que a reserva que eles têm possa abastecer até a recuperação desses poços lá. A impressão que a gente tem é que esses assuntos assim que atingem diretamente o cidadão sempre demoram demais para uma decisão, né? Sempre tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, e vai passa ano, entra ano. Essa pergunta que o Antero fez aqui não é uma pergunta de recente, né, Antero? Não, é de primeiro ano de mandato do Mauro Mendes. E aí as coisas parecem que vão sendo proteladas, pelo menos é o sentimento que a gente tem. Por que isso, hein? Na verdade, na administração pública existe, além da questão das questões burocráticas, além da burocracia, dos entraves que já são criados. Aí são duas situações. Uma delas é a vontade política, né?
A gente, daqui a pouco eu comento sobre ela. Mas algo que eu mesmo me angustio bastante. Eu já estou 17 anos no serviço público, já fui gestor também. Então, hoje na Assembleia Legislativa, a gente tem um orçamento que é para ser executado dentro de um ano. Vamos tomar aqui as emendas parlamentares. Tem um município lá de Planalto da Serra. E aí a gente fez um compromisso que ia fazer gestão junto ao governo para que 100 mil daquela emenda seja comprado um aparelho de raio-x, por exemplo. E a cidade não tem. Aliás, vou mudar de cidade, vou para Comodoro, que a gente conseguiu, foi a primeira emenda paga nossa. O aparelho que lá tinha, que tinha 17 anos de uso, 19 anos de uso, ele tinha estragado. A população saía ali de Comodoro para Vilhena, quando precisava fazer um raio-x simples. Então, é algo assim vamos dizer, de urgência mesmo, de urgência. Mas você tem ali praticamente um ano para executar esse recurso. Por quê? Porque devido a muitos atos de corrupção que existiram no passado, vai se criando dispositivos de segurança para evitar isso. Aí vem certidão daqui, compra disso, dá prazo, 30 dias, recorre, a empresa não ganha, ganhou, a outra recorre e tal. Então, assim, demora todo esse período. Esse é um fator que acaba demorando, né? A questão burocrática. E o outro, é claro, a gente acabou de falar aqui sobre a questão da vinda do GNV para cá, do gás de cozinha, e existe aí a questão política também, né? Existem as pressões políticas também para acontecer. Pois é, né? Mas na hora de se eleger, não é pressão de empresário que elege o cara, né? Sim, é o voto do cidadão. O cara vai lá no bairro e fala assim, não, o cara vai pro motorista de aplicativo e fala para ele assim, não, o GNV vai ficar barato, vai aumentar, a gente vai ter mais postos. Aí quando assume, pô, vem com essa história de burocracia, vem com essa história de pressão de empresário e não sei o quê. Por que não se traz essas coisas à tona, então? Fala assim, não estamos conseguindo fazer porque o empresário Antero Paes de Barros não quer. É difícil fazer isso? Infelizmente, na administração pública a gente tem visto muito isso. Agora, a iniciativa privada, ela tem uma vantagem, né? O dinheiro é do camarada lá, a vontade é dele, ele chega lá e fala, olha, vai fazer isso aqui, tá aqui, assina e vai embora. Mas a gente tem visto na administração pública, e infelizmente é deprimente, e é dessa forma. A gente tem buscado, pelo menos daquilo que está ao nosso alcance, mas nem tudo sai no tempo que a gente espera. Essa pergunta é para o João Batista, que você colocou aí, Diego, vamos ver o que é. O Júnior tá dizendo assim, qual é a expectativa do deputado? Tá no YouTube o Júnior, né? Qual é a expectativa do deputado com relação à assembleia da categoria dele amanhã? E se o governo sinalizou uma possível proposta relacionada à demanda? Bom, o pessoal tá falando aí sobre uma assembleia que vai ser realizada pelos policiais penais nessa sexta-feira. O salário do policial penal aqui no estado de Mato Grosso é o menor de toda a segurança pública, é o menor. Para você ter uma ideia, um policial penal ganha em torno de 60% do salário de um investigador da Polícia Civil. E esse pessoal já vem há bastante tempo tentando negociar com o governo. Só que assim, como eu tenho falado principalmente para a nossa categoria, desde o início do mandato do governo Mauro Mendes, veio aquela questão do limite da lei de responsabilidade fiscal com a folha de pagamento. Logo em seguida veio a pandemia, aí veio a 173, a 186, legislação do governo federal definindo auxílio aos estados, que dizia o seguinte: nós vamos auxiliar financeiramente vocês, mas ficam impedidos de conceder qualquer ganho aí para o funcionalismo. Bom, e os governos se seguraram. O estado de Mato Grosso está vencendo agora no mês de dezembro, além de vencer a vigência da 173 e da 186, os dados apontados no segundo quadrimestre desse ano aqui já apontam que o estado saiu do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. O estado ele tem essa condição. Saiu positivamente. Positivamente, exatamente. Reduziu ali ao patamar de 40%. Então hoje o estado ele tem lastro financeiro, jurídico, né, e contábil para ele poder sentar e negociar. Estivemos com o governador Mauro Mendes, colocamos essa situação para ele e ele nos fez o compromisso de sentar, como já atendeu o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, já sentou com o nosso sindicato. O secretário Basílio Bezerra, inclusive na manhã de hoje, teria uma reunião com o governador, vai dialogar sobre essa possível valorização aí para o ano que vem, e isso está em andamento. Amanhã eu vou estar na Assembleia da categoria, dialogando e assim, deixando bem claro, nós temos no estado de Mato Grosso, no que pese, muitos anos nós fomos deixados para trás aí, o sistema penitenciário, mas o sindicato lutou bastante, esses servidores se qualificaram muitas vezes por conta própria. Estamos executando aqui no estado de Mato Grosso um trabalho de excelência, um serviço de excelência. Para você ter uma ideia, nós temos uma facção criminosa aqui que ainda está sob controle. Enquanto você vê rebeliões, motins, homicídio no Cáceres, em outros estados, aqui no estado de Mato Grosso a gente tem conseguido manter essa, vamos dizer, essa tranquilidade
vamos dizer, no interior. Quanto ganha das o agente unidades, né? penitenciário hoje? De início de carreira são R$3.150. Aí vem os descontos, todos aqueles descontos. E o policial civil com os quais vocês querem se equiparar? Em torno de quase R$6.000, que é mais ou menos o... Então vocês estão pretendendo um reajuste de praticamente 100%. A ideia dessa categoria é uma equiparação com as forças policiais. Sim, uma média, isso né? dá 100% de reajuste. Não chega a 100%, mas é próximo. Mas é muito próximo, disso. né? Próximo disso. Bom, você falou há pouco aqui sobre aquela lei de proibição do carro guinchado em blitz. Eu puxei a notícia aqui, ó. MP proíbe carro guinchado em blitz se não afetar a segurança do trânsito. Para liberar o condutor, a autoridade de trânsito deverá reter o CRV, conceder até 15 dias para que a pessoa sane o problema, né? O plenário do Senado aprovou a medida provisória 1050/2021, que dificulta a ação de agentes de trânsito para guinchar carros em blitz, relatada pelo senador Carlos Viana, do PSDB de Minas Gerais. A matéria foi aprovada na forma do projeto de lei de conversão PLV 20/2021 e segue para a sanção do presidente da República. O texto insere no Código de Trânsito brasileiro uma exceção para permitir que o condutor parado pela fiscalização siga viagem sem, se a irregularidade constatada não puder ser corrigida no local e o veículo oferecer condições de segurança para circular. O João Batista citou há pouco aqui, porque se fala dessa indústria da rodando legal aí, que encosta, rodando legal, né? Que encosta o guincho dela lá e não cobra por viagem, ela cobra por carro que está em cima do guincho. E aí falam que é uma indústria da multa, inclusive essa empresa já responde a vários processos em outros estados aonde ela atua, né? Era isso que você queria. Mas aí também fica uma farrinha boa, né? Não, na verdade eu entendi. Não cuida dos seus. Não, na verdade eu entendi assim, se não correr tem 15 risco. dias para você regularizar. O cara não sai com o carro. Alguém é chamado, por exemplo, um problema na CNH, ou o cara bebeu. Olha, vamos ser sinceros, né? O cidadão é parado aleatoriamente. Esse negócio de tem 15 dias, esses 15 dias pode ser que ele vai ser parado daqui a 15 anos, né? Então. Nós temos aí a dívida ativa do Estado, surge o nome do cidadão. O camarada que ele quer andar correto, às vezes ele tem um lapso também. Eu vejo que às vezes ele tem um lapso, tem uma dificuldade financeira também, principalmente agora na época da pandemia. Lá na Assembleia nós temos várias alterações que foram feitas aqui com relação ao tratamento do Detran com o condutor. Por exemplo, o pessoal é pego no final de semana. Aí dá ele a oportunidade dele ir lá e sanar aquela dívida que ele tem e ele poder pegar o carro dele. Antes ficava, você passar o final de semana inteiro, chegar na segunda-feira, vai correr atrás da questão burocrática e ia pegar lá na terça ou quarta-feira. E às vezes esse veículo é o veículo que ele utiliza para trabalho. Então foi facilitado isso aí para ele. Mas é claro, tem que ter bom senso também e tentar manter em dias, né? Não é porque tem um benefício que o cara vai ficar, né? Também, se... Como é que fala? Fugiu a palavra. Essas blitz são raríssimas. Né? Ultimamente não, hein, Antero? Ultimamente bastante. elas têm sido frequentes. Todo fim de semana tem blitz. Pois mas mesmo assim. Aliás, eu não sou contra a blitz, não. Sabe por quê? Eu também porque não sou. Se a blitz existe, é porque tem alguém que descumpre a lei. Mas senão, assim, você já foi parado em blitz? Eu não fui. Eu já fui por parado. diversas vezes, inclusive multado. Eu já fui parado. Eu já fui multado algumas vezes. No fim de semana passado, por exemplo, foram 50 veículos apreendidos, né? A maioria das pessoas, muita gente dirigindo embriagada, isso é o que mais vem ocorrendo ultimamente, as pessoas, e não é com teor alcoólico que você só tem a CNH retida, não, bêbado mesmo, os caras saem do carro trançando a perna, né? Sim. E aí é por isso que quase todo fim de semana, feriado, as blitz estão sendo realizadas. Com relação à questão da lei seca, aí sim, é realizado constantemente. Eu acho que nesse caso tem que prender o carro. Tem que liberar. Não, no caso da lei seca o delegado Christian, com relação a isso, ele é recolhido. Nesse caso eu ia mesmo. falar, tem algumas situações que o cara tá tríbado, vai ficar lá. Mas eu acho que vai aqui, dirigir. A medida provisória é mais para aquele pessoal que está com a documentação atrasada, coisa desse tipo, né? Tá bom. Bom, 8h38, mudando de assunto aqui, João Batista, tá de saída do PROS? Eu recebi agora, nos últimos dias, uma carta de liberação do partido. A gente tem conversado, mas de forma ultimamente até mais amigável, né? Eu não tenho, como eu já falei, eu não tenho nenhum problema com a direção nacional do partido. Entendo que existe uma questão de sobrevivência, é um partido Mas qual que é o seu pequeno. problema aqui com a Gisela? Na verdade, nosso grupo político,
nosso grupo político junto com o grupo da Gisela faziam parte da mesma situação no início. Mas depois não foram se entendendo com relação à forma de trabalhar, projetos de cada um, tudo, tal. Acabou se dividindo. Então ela tem os planos dela, e esses planos dela vêm para dentro do plano do partido. A gente tinha outros planos, né? E isso acabou indo parar na Nacional. Estive com o presidente lá em Brasília, ele esteve aqui, nós conversamos. O presidente colocou que ele tinha necessidade de lançar candidatura somente para a federal nos estados. Eu vejo que é um erro estratégico, porque quem vai pedir voto para o candidato a federal é o candidato a estadual, é os vereadores, é prefeito. E no entendimento deles não tem intenção nenhuma de incentivar a candidatura estadual, prefeito ou vereador. Só explicando por ouvinte, é porque o estadual não dá nenhum centavo para o dirigente partidário. Para o dirigente partidário. E cada deputado federal dá mais de 1,5 milhão, 2 milhões por partido. Do fundo... Cada deputado que eles... por mês. Ah, é mensal? É mensal, essa partidário. brincadeirinha aí é mensal. Quanto que é? É, mais de 2 milhões por mês por partido. Mês? É, por partido. Enquanto que aqui... Pro fundão, é por isso que esse fundão agora estão levando o fundão para 5 bi, não sei o que. Essa turma do Centrão é bacana, é gente boa. Então eu tenho um compromisso aqui, eu tinha minha luta sindical, eu tenho a minha história sindical, eu resolvi lançar meu nome para política estadual, eu tenho projetos para cá, eu quero trabalhar para o estado de Mato Grosso, não quero mexer com o Legislativo Federal, não é essa a minha intenção. Ao ponto que a doutora Gisela, o projeto dela é a federal, né? E aí, o presidente colocou que na próxima gestão do partido aqui, não estaria nem o grupo da Gisela, nem do João Batista. Para mim, beleza, nosso mandato venceria em novembro, a gente continuaria tocando, né? Eles entendem que o mandato encerraria em abril e resolveram destituir toda a diretoria, sem nenhuma, vamos dizer, veio aqui, sentou com o grupo da doutora Gisela, mas não sentou com a gente, e acabou destituindo a diretoria, trouxe uma pessoa que é lá de Goiás, que pelo que eu sei, tem feito um bom trabalho, é uma pessoa bastante articulada, respeitosa, tudo. Inclusive foi lá no gabinete levar a nossa carta. Eu não estive presente naquele momento, mas agradeço. Para mim, eu prefiro fazer da seguinte forma, Tero. Eu saio de coração aberto. Eu acho que desejo boa sorte à doutora Gisela e todo o seu grupo político. Eu acho que Mato Grosso merece o melhor e eu espero que ela faça pelo estado de Mato Grosso, não por um objetivo pessoal. E no mais, eu toco aí a minha carreira política. Tá indo pra onde? Mas você toca pra onde? Então, aí eu tive 18 convites de agremiações aqui no estado. 18 partidos. Mas vai ter que escolher um. Qual que você escolheu? Sim, não escolhi ainda. Não dá para ficar nos 18, né? Não, mas nós temos bastante tempo, né? Nós temos aí, se fosse pela janela, seria no mês de abril de março, março, né? Abril já corre risco, né? Então, assim, eu acredito que até o mês que vem a gente consiga afunilar e decidir para qual partido. O que eu espero de um partido para onde eu vá? Primeiro, eu não quero ficar preso a essa questão de ideologia extremista. Não quero fazer isso. Embora eu seja sindicalista, eu vejo que muitas categorias aqui no estado perderam quando na negociação de melhoria da sua estrutura de trabalho por questão ideológica extremista das suas representações classistas. Eu quero me desvencilhar disso. Sim. Sindicato não necessariamente ele tem que estar ligado à questão extremista e ideológica. E também não quero me ligar a essa questão extremista ideológica de direita, esse pessoal que não pode, tem que ser assim, tem que... Então, assim, eu vi o Antero acabou de falar aqui, a questão de centrão. Eu prefiro andar nessa linha do centro, mas sem me apegar a essa questão de centrão. Dos 18 partidos, então, já eliminamos alguns aí, né? Já. Tem alguns partidos aí porque se você quer a linha do centrão... Não, você está dizendo que você não vai ser... Não, de centro. Você está dizendo que você não vai ser nem Lula, nem Bolsonaro, é isso? Olha, eu ainda prefiro estar com Bolsonaro do que ir com Lula. Isso então, eu posso lhe afirmar. Então, você não pode afirmar que não prefere a extrema-direita. Não. Senão o Bolsonaro vai ficar zangado com você, porque ele representa a direita, a extrema-direita e tal. Não, eu vou analisar quem são os candidatos que nós vamos ter para presidente nas próximas eleições. Eu ainda acredito no equilíbrio daqui para frente. Muito bem. A gente está caminhando para a reta final. Algumas mensagens estão chegando aqui. Bom dia. Resumindo, o que o deputado está falando, partido político não serve para nada. Os caras só querem mamar na teta. Aqui está seu nome dele, né? É o Luiz que mandou? 98107-4204. E tem uma outra que chegou também na nossa plataforma do YouTube, do pessoal da Real Contabilidade. O deputado não consegue juntar alguns pares e fazer uma lei exigindo transporte, como fez a Petrobras. Transparência, desculpe, mostrando o valor do combustível desde quando sai da distribuidora até chegar nas bombas.
Na verdade, já existem as planilhas de custo. Se você pegar lá, quanto que saiu? Inclusive, tá no site da própria Petrobras lá. Você tem o valor. O barril lá custa tanto, aí ele vai chegar na distribuidora por tanto, aí os postos colocam a margem de lucro de tanto. Eu sei que a questão... O Bolsonaro falou que ia diminuir esse trajeto entre a Petrobras e o consumidor final. Aí publicou lá, foi a medida provisória, né, que o álcool, ele não necessariamente precisa passar pela distribuidora, que até agora não entrou em exercício, ainda tem que regulamentar. Aí entra naquilo que o Antero falou aqui, sobre determinados grupos que estão sobrevivendo às custas dessas distribuidoras, por exemplo. Eu acredito que existe pressão no governo federal para que isso não tenha acontecido até hoje. Então, assim, a gente defende que esse combustível seja, vamos dizer, tem uma rede de postos aqui em Cuiabá, que ele tem os seus caminhões, vá lá na Petrobras e traga esse combustível para cá. Só que aí existe também, aqueles postos que são menores, eles falam o seguinte: se eu mal tenho condição de manter um posto, como que eu vou ter condição de manter o transporte desse combustível de lá para cá? Então, é uma discussão que já há muitos anos vem sendo tratada, que é o transporte, os intermediadores, né? Que os postos dizem uma coisa, as distribuidoras dizem outra e o governo federal diz outra. Só não entendi, inclusive, Antero tem muito mais experiência do que se juntar eu e você aqui, Anderson. Com certeza. Com relação a essa questão o governo federal, ele não pode alterar a política, vamos dizer assim, de aquisição do petróleo, tem que ser dolarizada. O governo Bolsonaro não pode voltar atrás ou alterar essa legislação que diz que tem que ser dolarizada. O problema é que o governo atua no sentido de manter. De manter, não. A política econômica do governo está fazendo o dólar subir todo dia. Ontem foi o pior dia da Bolsa Brasileira. O Everton está dizendo assim: bom dia, sobre o 13º dia político, o deputado de políticos, o deputado acha... O que o deputado acha disso? Tanto para vereador, como deputado federal, estadual, prefeito e o governador receberem. Essa é uma discussão que está em pauta aí, porque algumas câmaras estão discutindo isso, algumas câmaras de vereadores estão discutindo isso, inclusive aqui no estado, sobre o 13º para políticos. Ele quer saber aqui, o Everton, o que você acha disso? Isso é um pouco relativo. Quando nós falamos aí de políticos, leva-se em consideração todos aqueles... Vocês têm 13º, né? Na Assembleia? 13º não, lá tem uma verba que é paga no mês de dezembro, mas não vem como 13º. E o que é essa verba? Tem uma verba. E o que seria ela isso? não vem discriminada. É igual o salário, né? Mas não é 13º. É um prêmio, mas não é 13º. Ela não vem discriminada. Ela só não fala que é 13º. Isso que eu ia falar. Ele é muito relativo. Ele é muito relativo. Para fugir muitas vezes daquilo que define a legislação, como por exemplo... Não tem esse apelido, mas recebe o salário lá. É o mesmo valor do salário. Exatamente. Mas lembrando que nem todo mundo salário ganha a mais. Salário que ganha um deputado, por exemplo. O salário do deputado é 25 mil reais. Mas tem câmaras municipais... O salário do deputado, mas todo mundo fala que é 25, mas tem um tal de penduricalho, isso é verdade? Tem a verba indenizatória, mas é para custeio do mandato. Quanto que é a verba indenizatória? A verba indenizatória é 65 mil. Mas é para custeio do mandato. Por exemplo, você tem toda a sua equipe que atua no estado inteiro. Você tem assessores de base. Como que você custeia toda a logística desse pessoal com a verba indenizatória? Quem é que distribui a verba indenizatória? A Assembleia. A Assembleia. Não, mas aí vai para conta de quem o dinheiro? Não, vai para uma conta específica, que não é a conta do deputado. A minha conta, por exemplo, a minha conta salário, Banco do Brasil. Essa não, é uma conta lá de um banco específico da Assembleia Legislativa que na sua conta salário vai só os 25. Na conta salário, sim. Conta salário, porque essa você tem que... 25 você está falando líquido, né, deputado? Não, bruto. Bruto. 25, na verdade é 25.300 bruto, menos 5.600 de imposto de renda, aí menos os empréstimos que todo mundo faz, menos pensão, menos... Mas, para quem está acostumado com o salário de policial penal, o salário de deputado... É muito bom. Muito bom. É muito bom. Excelente. Excelente. Os penduricalhos não tem, então? Não. Esses penduricalhos, isso que eu falo, o pessoal às vezes reclama de aposentadoria de deputado. Não, aqui no estado de Mato Grosso, muita deputado, coisa já foi cortada. Penduricalho, vírgula, tem sim, porque assim, vocês têm carros lá. Não. Parece que são 2 carros para cada um. Né? Para cada gabinete, não, o gabinete tem 3 veículos. 3 veículos? São 3, não são 2? Não, sim, a estrutura de trabalho não é penduricaio. Eu digo assim, nós estamos falando de penduricaio financeiro, né? Tá bom, deputado, mas se você não quiser criar essa estrutura de trabalho, você não cria, né? Depende. E você não precisa, não precisa também
prestar contas desse dinheiro, dos 65 mil, né? Na verdade é feito, a minha equipe faz uma prestação de conta. Sim, mas não tem obrigação legal de prestar obrigação contas. legal realmente não tem. Não tem. Mas a gente faz. Quantos assessores tem um deputado? Dizem que o Senado, Depende é o céu. Acho que o céu é a Assembleia, hein? Olha, e que de estrutura. Não, mas de quantos estrutura, a Assembleia não assessores? pode reclamar. Quantos Isso assessores é permitido certeza. ter? Quantos assessores é permitido ter? Anderson, por gabinete, se não me engano, são 40. As 40 e alguma coisa. Mas nem todo 40. mundo. Mas não cabe no gabinete seu 40 pessoas Não, trabalhando. depende. Existem os assessores de base, existem assessores que são em determinados municípios. Não precisa ir na Assembleia? E. Não, se não for, não vai. Se tiver qualquer denúncia, vai pra rua e o deputado vai responder junto. Não, mas Tem se o cara então ele tem Não, que ter. assessor de base, a função do assessor de base é atuar no interior em determinadas Então ele áreas. fica lá. Sim. Ele não precisa ir à Assembleia. Não, o assessor de base ele tem que vir periodicamente. Isso aí você fazer pode relatório de ter ou atividade. pode não ter, né? Sim, Depende do seu interesse. Sim, Eu não quero ter, sim, não vou ter, acabou. Sim. Não é isso? Mas aí você analisa, por exemplo, vou colocar aqui, o deputado ele não está nos 141 municípios. Certo. Tem deputado que ele é da região do Araguaia. Então ele fica lá e ele fica aqui. Então ele tem o pessoal que tem a função de estar interagindo com o prefeito, vereador, com as lideranças de lá, e tem o pessoal que é do escritório aqui. Então depende muito. Você sabe que os 24 parlamentares lá da Assembleia não é todo mundo da capital. E quem é da capital, ele também tem trabalho prestado em municípios do interior. Eu tive voto, por exemplo, em 124 municípios. Aí você está querendo dizer que aí você pode botar um assessor lá. Dependendo da região, se ele Entendi. entender que tem áreas lá E o ele dinheiro que precisa paga atuar, essa galera, o ouvinte tá aqui, ó. E esse dinheiro sai de onde? Do orçamento da do Assembleia. orçamento da Assembleia. Ou seja, do bolso do cidadão. É isso que o cara tá querendo saber, para Nós ser mais fizemos um específico, compromisso, né? Anderson, É o contribuinte que paga, nós é você fizemos mesmo. um compromisso desde o início do mandato de fazer uma redução no gasto da Assembleia e devolver esse recurso para o governo do Estado. Só no ano passado foram mais de 90 milhões que foram devolvidos, dos quais, inclusive, houve um acordo entre a Assembleia Legislativa e o governo do Estado que 3 milhões seriam destinados ao Hospital de Câncer para a abertura Sim. das UTIs infantis, que foi aberto, na verdade. Que, infelizmente, a gente ainda está brigando porque esses 3 milhões estão na conta do município aqui ainda. Desde o ano passado não conseguiu chegar. Então, assim, eu estou dando um exemplo. Entendi. Um exemplo. Manuel. Muito obrigado pelo papo aqui. Papo franco. Eu gosto de convidado que vem aqui tomar café com a gente de papo franco, sem mimimi. Só né? será o Assim, seguinte, por que você está contra o Conselho LGBT? Não. Primeiro quero agradecer, Antero, pela sua pergunta. Primeiro quero agradecer. Em nenhum Que momento... você teria dito a colega, senhor lá na Assembleia, agora quer que todos nós sejamos viados? Não foi bem assim. Primeiro, lamentar a postura de quem fez essa matéria desnecessariamente. Veja bem, antes da gente estar ali reunido com alguns jornalistas no saguão da Assembleia, eu já tinha declarado o meu voto à criação do Conselho LGBTQI+. Eu militei durante muitos anos no sindicato, como eu falei, e nós tivemos contato com muitas lideranças de diversos setores que, através da Secretaria de Segurança Pública, buscava políticas de segurança para determinados segmentos. Esse grupo de LGBT, por exemplo, é um deles. A gente teve contato já desde 2008. E é um pessoal que milita muito na Secretaria de Segurança Pública. Por quê? Porque existe a violência contra esse grupo. Então, assim, eu sempre defendi, tem que militar no sentido de buscar políticas públicas da área de saúde, de educação, de segurança e tal. Eu estava brincando com alguns colegas lá, dos quais, inclusive, alguns são gays. Então né? saiu de uma Mas brincadeira, né? Uma brincadeira. E aí fizeram questão, uma pessoa que eu até já sei quem que é, estava lá e tal. Quem que é a pessoa? Eu prefiro não comentar, mas Eu tenho uma perguntei, amizade, vou fazer. eu tenho uma amizade muito grande com os profissionais da imprensa aqui do estado de Mato Grosso. Por quê? Porque o meu trabalho lá no sindicato só foi possível ser visto através desses profissionais. E eu sempre valorizei eles. E a gente tem uma amizade muito boa. E aí, no meio daquela brincadeira, eu falei, não, mas eu concordo e vou votar. Porque, assim, a função do Conselho é criar, é discutir políticas públicas nesse sentido, políticas afirmativas. Agora, não querer esfregar na cara da gente, todo mundo tem que ser viado, não é isso. E aí, polemizaram desse jeito. João Batista, é papo franco, gente, papo franco, é isso aí. Tá bom. Tá bom. Ô, João, obrigado, João Batista, por enquanto do PROS, deputado estadual, obrigado pelo papo aqui. Papo quando é bom passa rápido, nosso tempo acabou. Isso. Um bom dia pra você. Obrigado, Anderson, obrigado, Antero, e a todos tenham um bom dia. Muito obrigado, deputado. Bem, eu vou pro último break, na volta.